Bem, bom dia, Shalom Adonai. Hoje estamos juntos aqui para mais um conteúdo, mais um assunto extraordinário, e eu quero te convidar a estar aqui comigo, dando também a sua contribuição. Como assim posso contribuir? Primeiro, se não é inscrito, se inscreva no canal. Segundo, dê o seu like. Segundo, compartilhe o conteúdo. Ajude-nos a crescer divulgando nosso canal para podermos aumentar o número de inscritos e também ter sempre aquele engajamento seu com comentários e também até com compartilhando o nosso conteúdo. Vamos avançar, porque este espaço foi criado para você, para te prover aqui um diálogo acadêmico, uma oportunidade de transitar na teologia como um diálogo com outras áreas afins das ciências humanas que vão de encontro à teologia. Se você quiser ter, inclusive, aulas comigo, tá? Quiser também ter uma mentoria, uma orientação, e quiser atuar, vamos dizer assim, num momento de construção de ideias comigo, né? Lembrando a você que eu dou aula de teologia, e eu tenho minha própria instituição de teologia, o CT Duber, onde eu dou aulas de teologia por videoconferência, o curso básico, médio e o avançado, como também tem o curso de escatologia, o curso de neurolinguística, tá? Que vai incluir oratória e retórica, e também tem o curso de hermenêutica filosófica e também a mentoria acadêmica. Então, se você quiser entrar em contato comigo para uma dessas atividades, entre, faça esse contato, vamos alinhar pelo 62981-091777. 62981-091777, tá? Eu vou aguardar a sua presença. Muito bem. Hoje vamos de exegese, hoje vamos de hebraico, hoje vamos tratar sobre o texto proto-massorrético, certo? Vamos falar sobre o texto proto-massorrético hebraico, exegese, um grande contributo para você. Muito bem, o texto consonantal, certo, no hebraico, ele é anterior à época dos massorretas, ali no século, podemos colocar, 7 a 10, certo? E recebe dos estudiosos o nome do texto proto-massorrético, o qual, inclusive, não continha ainda, tá, uma vocalização, nem também uma acentuação e nem um aparato massorético que foi desenvolvido somente durante já a Idade Média, tá? E outra questão também importante colocarmos, que o texto proto-massorrético, ele é, na verdade, um dos tipos textuais, inclusive, inseridos dentro da Bíblia hebraica, que foi existente e foi utilizado também como vindo a ser, inclusive, vamos dizer assim, um aparato, tá? de uma forma textual que foi utilizado até pelos judeus durante o período do Segundo Templo. E a sua aceitação canônica, ela veio se dar justamente já por volta do século I da era cristã, já pelo judaísmo rabínico, tá? E até por todas as comunidades judaicas deste período, tanto as de Israel, como também aquelas que eram da diáspora, certo? O texto proto-massorrético, que foi também preservado e foi também transmitido pelos escribas judeus da época pré e pós-cristã, foi a base e a origem também do chamado texto massorrético, desenvolvido, inclusive, pelos massorretas na época medieval. Provavelmente, inclusive, ele foi o preferido pelos fariseus e pelos círculos de escribas, tá? Do Templo de Jerusalém, os quais o copiavam constantemente
durante séculos, e alguns deles, inclusive, eram estudiosos e acreditavam que essa forma textual foi a que, inclusive, teve uma melhor preservação e transmissão, a qual foi copiada de uma forma meticulosa a partir das regras que foram estabelecidas pelos próprios escribas. Então, com isso, nós podemos dizer que a revolta judaica, tá? E isso é uma questão que eu quero até colocar, até contra o domínio em Israel, ela durou aproximadamente de 66 a 73 depois de Cristo. Então, o único grupo religioso judaico sobrevivente foi o dos fariseus, os quais, inclusive, mantiveram essa liderança dentro do judaísmo desse período. Então, os fariseus foram também, podemos dizer aqui, os responsáveis, tá? Pelo consenso do atual cânone da Bíblia hebraica e também da estabilização e da oficialização do texto bíblico do tipo massorrético, a partir, inclusive, da época do sínodo de Wavne, que foi ocorrido em 90 depois de Cristo, tá? Isso é um adendo que eu estou aqui colocando para você compreender esse aspecto histórico do texto proto-massorrético e do texto massorrético, tá? Uma outra questão também significativa, de grande importância e significado, é que outros tipos textuais hebraicos, tá? Outros tipos textuais hebraicos, que inclusive coexistiram, né, ao lado do texto proto-massorrético, eram o tipo que deu origem, inclusive, ao Pentateuco samaritano. E o tipo que também deu origem à tradução do 70 da Septuaginta, tá? Uma outra questão também, os quais alguns até vão discordar em muitos detalhes, em termos de texto, até de ortografia, de morfologia, em relação até ao próprio construção do texto de tipo massorrético, que inclusive foram determinados por alguns eruditos que argumentavam que, inclusive, esses outros tipos textuais, na verdade, eram textos vulgarizados, tá? E que, assim, não eram transmitidos sem um critério, sem obedecer uma regra estabelecida. E aí, sobretudo, eles possuíam, em relação a isso, alterações em seu texto, e, apesar disso, todos os tipos textuais eram, na verdade, de uso comum, e nenhum deles tinha ainda um status, tá, de possuir mais autoridade do que o outro, já no período pré-cristão. Então, há provas de que o texto proto-massorrético ele já existia desde pelo menos o século III, tá, antes de Cristo. Fato, inclusive, que é provado por alguns manuscritos encontrados em Hibbert e Curran, tá? Escritos, inclusive, em grafia paleo-hebraica, escrita hebraica que era considerada antiga, escrita hebraica antiga que era o paleo-hebraica, tá? Também o manuscrito Kapaleo-LV, né, certo? Que seria o manuscrito levítico em paleo-hebraico da primeira gruta de Hebre Curran, tá? Entre outros manuscritos, como o rolo, por exemplo, KIS, segundo manuscrito de Isaías, da primeira gruta de Hebre Curran, e também o rolo de 4 QEZ, que é o primeiro manuscrito de Ezequiel, que também foi encontrado na quarta gruta de Hebre Curran, tá? E entre outras questões também que representavam, inclusive, essa questão que podemos inserir de semelhanças textuais do tipo massorrético, também se tornavam manuscritos, tá? Que do Mar Morto, que foram encontrados, inclusive, em Wad Marubá, certo? Como sendo os manuscritos dos 12 profetas menores de Wad Marabá
e o manuscrito de Isaías, de Vad Mahabat, em Nahal, certo? Heber com o caso da Exapla, tá? Da Exapla. E uma outra questão também é colocarmos aqui que os manuscritos descobertos em Massata atestam de um modo definitivo o tipo textual, inclusive massorrético, e finalmente, inclusive, certos estudiosos vieram afirmar que, por cerca de 60% desses manuscritos do Mar Morto, eles estão de acordo com o texto proto-massorrético, tá? Possivelmente, nós temos que aqui também inserir dentro dessa aula que os rabinos, enfim, do século I depois de Cristo, eles resolveram selecionar e até oficializar um dos tipos textuais hebraicos que eles julgavam como sendo os melhores e os mais consistentes dentre os vários que eles conheceram. Inclusive, depois de aceito o texto hebraico do tipo massorrético, tá? Passou a ser copiado com uma exatidão e com uma referência pelos escribas, e até sem alterações, algumas adições, omissões e mudanças, que até consequentemente a sua atual forma textual se tornou praticamente a mesma desde o período do Segundo Templo, tá? Ao passar do tempo, inclusive, as diferenças internas, tá, do texto proto-massorrético, elas então diminuíram em vez até de aumentarem, e isso foi devido, inclusive, a um trabalho meticuloso, primeiro até dos escribas, e mais tarde até principalmente pelos massorretas, que inclusive adicionaram a esta vocalização uma acentuação a massorrá, certo? As quais foram, inclusive, responsáveis por essa uniformização, né, definitiva do texto bíblico hebraico, e também até pelo decréscimo das variantes em seu texto, como um resultado de diferenças textuais entre os manuscritos medievais hebraicos, certo? E também até o que podemos colocar, manuscritos antigos, por exemplo, os do Mar Morto, tá? Então, os elementos paratextuais ou ortográficos irregulares também estavam dentro desse texto, e a tradição textual judaica, ela preservou e transmitiu esses elementos e destaques especiais até junto a uma estrutura consonantal do texto pré- e proto-massorrético, em que os escribas judeus, e isso é muito importante nós mencionarmos, tinham uma intenção, tá, de preservar o texto bíblico e em todos os seus mínimos detalhes, inclusive determinados elementos textuais, e esses elementos textuais, inclusive mencionados, se tornaram, então, conhecidos como elementos paratextuais, ou também até como ortografias irregulares, as quais se tornaram partes integrantes do texto bíblico hebraico desde muitos séculos, e todos os manuscritos medievais, e todas, vamos assim, edições e impressas da Bíblia hebraica, elas vieram a conter. Então, não foram uma invenção dos massorretas, os quais até possivelmente não compreendiam plenamente essa real função, mas também mantiveram com isso um texto bíblico em que esses elementos paratextuais, eles se tornaram portadores, tá, de ortografias irregulares, como, por exemplo, nós podemos colocar aqui a puncta extraordinária. 15 casos, inclusive, na Bíblia hebraica ocorreu desta efetivação da puncta extraordinária, e 10 na Torá, e 4 nos profetas, e 1 nos escritos.
em que em determinados pontos são escritos acima, inclusive, de algumas letras, ou até em determinadas palavras no texto bíblico, que, por sua vez, inclusive, esses mesmos pontos não são sinais de vocalização e até mesmo de acentuação. Por exemplo, o num inversum, certo? Em que algumas passagens no texto bíblico ele vai se apresentar como sinal incomum, conhecido até como num inversum, ou num invertido, ou num isolado, ele vai se tornar uma letra hebraica, tá? Que será o num invertido, ou o num invertida, que esse fenômeno textual irá ocorrer ao todo em 9 passagens do texto bíblico. E aí eu posso até mencionar algumas aqui, como, por exemplo, o números 10, 34 e 36 ocorre 2 vezes. E no Salmo 107, versículos 21 a 26 e o 40 ocorre 7 vezes, tá? Continuando essa nossa aula ainda, eu ainda quero colocar o literae suspensae, que ocorre 4 casos desta literae suspensae na Bíblia hebraica, que vão aparecer justamente determinadas letras, em determinadas letras, tá? Escritas acima da linha normal do texto, que nesse caso serão chamados pela expressão latina de literae suspensae, ou letras suspensas, as quais, inclusive, são encontradas nessas seguintes passagens como funções de letras suspensas diversas que poderão assinalar em casos de leituras variantes, motivos estatísticos e além de outros. Então, literais, o majuscules e literes minuscules, tá? Vou até repetir. O literes majuscules e o literes minuscules, em alguns lugares da Bíblia hebraica, ele há de aparecer em letras em tamanho comum, inclusive em relação a outras em determinados textos. E essas letras, então, serão conhecidas como literes majuscules, tá? Ou como literes minuscules. As causas desse fato, então, no texto bíblico, elas não serão inteiramente conhecidas como atualmente são pelos eruditos, tá? Então, para concluir esse momento de aula, eu encerro com o querer e o ketiv, tá? O querer e o ketiv. O querer e o ketiv, o texto da Bíblia hebraica apresenta muitas situações textuais em que uma determinada palavra deve ser lida de uma forma diferente daquela que está escrita no texto consonantal. Em tais casos, ocorrendo assim, a palavra no texto adicional recebe o nome de ketiv, certo? O que está escrito. E a sua forma que deve ser lida de querer ou querer, certo? É o que é lido. Então, tais termos se tornam particípios passivos aramaicos da construção verbal peil, número, inclusive, total que é proposto de casos do querer e do ketiv, em que os manuscritos e edições da Bíblia hebraica irão variar entre 800 a 48.566, segundo os estudiosos, tá? Então, os manuscritos e as edições da Bíblia hebraica, principalmente, vão costumar apresentar os casos de querer e ketiv da seguinte maneira: o ketiv consta dentro do próprio texto bíblico, enquanto o querer é colocado na margem de rodapé. Normalmente, o querer não é vocalizado, e o ketiv possui vocais do querer, que são sobrepostas justamente dentro das consoantes. Então, a tal prática ela vai se verificar, por exemplo, na BHS, na BAK, na UPBV, tá? Que são versões e traduções da Bíblia hebraica, ok? Então, de acordo com alguns eruditos, os casos de querer e ketiv no texto bíblico já estarão relacionados a vários motivos e situações que são expressas nas tradições textuais divergentes, como os termos pejorativos, os termos que são considerados como indecentes, blasfemas, eufemismos, palavras incomuns, né?
tipos de grafia, que serão, na verdade, grafias irregulares, difíceis correções gramaticais e estéticas, que, na verdade, até se tornam alterações exegéticas e questões doutrinárias de alterações e de expressões arcaicas, além de outros sentidos e significados, ok? Então, era isso que nós tínhamos para a aula de hoje. Esse era o assunto que nós tínhamos para tratar aqui na sua aula de exegese, e eu espero que tenha acrescentado cada vez mais na sua sabedoria e no seu saber exegético. Obrigado.